Bom, pessoal, chegou o momento de nós estudarmos aqui o auxílio reclusão, né? Vimos agora há pouco a pensão por morte. Pensão por morte e auxílio reclusão são os únicos benefícios previdenciários que são devidos aos dependentes do segurado. Inclusive, muitos de vocês com certeza receberam um e-mail aí há uns meses atrás sobre auxílio reclusão. Excluam, não internalizem nada daquilo ali, porque está tudo errado o que foi mandado nesse e-mail aí sobre auxílio reclusão. Quando uma pessoa é encarcerada, né, normalmente os seus dependentes ficam sem ter meios de prover a subsistência, né? Não é justo que uma pessoa cometa um crime, por exemplo, seja presa e a família passe fome. Então a primeira observação é que o benefício não é do segurado recluso, e sim dos seus dependentes. Além disso, se fala a sociedade vai arcar, não. Aquela pessoa que foi presa era um segurado, pagava a sua contribuição previdenciária. E nós sintetizamos aqui nesses 3 tópicos os requisitos, né, para a concessão do auxílio reclusão. Primeiro, nós temos que ter aqui um segurado recluso, recluso em sentido amplo, tá? Segurado, ou ele foi preso cautelarmente, né, uma prisão em flagrante, uma prisão temporária ou então uma prisão preventiva, ou então ele já está cumprindo pena em regime de detenção ou reclusão, em regime fechado ou então em regime semiaberto. Ou, se tratando de menor de 18 anos que seja um segurado, está cumprindo a medida, né, socioeducativa de internação em estabelecimento, né, especificamente criado como a antiga FEBEM, que chama agora, esqueci como é que chama, mas essas casas de internação de menores. Vejam, eu não coloquei aqui regime aberto, tá? Cumprimento de pena privativa de liberdade em regime aberto não dá ensejo ao pagamento do auxílio reclusão, vez que o cidadão, ele só vai lá dormir, então ele pode trabalhar durante o dia. Da mesma forma, a prisão civil, que atualmente só é admitida no caso do devedor de alimentos, né, porque a prisão do depositário infiel foi rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal, que entende que ela não é compatível com o ordenamento constitucional, então a prisão de alimentos também não enseja o pagamento do auxílio reclusão. Com o advento da emenda 20 de 98, que alterou a redação do artigo 201 da Constituição, foi incluído um novo requisito, que esse segurado encarcerado, ele se enquadre como baixa renda, né? Ou seja, ele tem até R$ 810 e alguns centavos de remuneração mensal. Então vejam que a emenda 20 trouxe uma restrição para a concessão do auxílio reclusão. E essa renda é a renda dos segurados. Pouco importa a renda dos seus dependentes. Inclusive esse é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. Então, recapitulando, temos que ter um segurado que está preso cautelarmente, cumprindo detenção ou reclusão em regime fechado ou semiaberto, ou então a medida de internação. E esse segurado, ele é enquadrado como baixa renda, ou seja, tem renda mensal de até R$ 810 e alguns centavos, conforme vimos no bloco anterior, que é o mesmo baixa renda para o salário família. Mas não basta isso aqui para que seja instituído um auxílio reclusão. É preciso ainda que esse segurado que está encarcerado, ele não receba remuneração da empresa, não receba auxílio-doença ou então a aposentadoria. Se ele recebeu uma remuneração, está com a licença de remuneração, auxílio-doença ou aposentadoria, isso significa que ele vai ter uma fonte de rendimento para passar para sua família. E nesse caso, não será devida a concessão do benefício do auxílio reclusão, tá? Não receber remuneração da empresa, não receber auxílio-doença ou aposentadoria. O terceiro requisito, que é óbvio, ele tem que ter deixado dependentes, né? Ele tem que ter ou uma esposa, ou uma companheira, ou um filho não emancipado menor de 21 anos ou inválidos, que tem dependência econômica presumida por lei, ou pais que têm que demonstrar a dependência econômica, ou na classe 3,
irmãos não emancipados menores de 21 anos ou inválidos que também têm que demonstrar, né, a dependência econômica. Vale ressaltar que esse benefício, ele é um daqueles que dispensa a carência. Já falei, 4 benefícios previdenciários nunca terão carência: auxílio acidente, auxílio reclusão, salário família e pensão por morte. Esse benefício, ele terá o mesmo valor da pensão por morte, pessoal. Já falei para vocês, a pensão por morte vai ser no valor da aposentadoria do segurado, ou se ele não tiver uma aposentadoria, 100% do salário de benefício. Nesse caso, como ele não é pago no caso de aposentadoria do segurado recluso, o auxílio reclusão sempre será equivalente a 100% do salário de benefício. Essa será a renda mensal inicial do auxílio reclusão. Bom, com essas considerações, vamos passar a analisar os artigos específicos. Já falamos muita coisa aqui. Vamos ao nosso artigo 80. O auxílio reclusão será devido nas mesmas condições da pensão por morte, né, o mesmo valor, acabei de falar, aos dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa, nem estiver em gozo de auxílio-doença, aposentadoria ou abono de permanência em serviço. Acabei de falar, ele não pode estar recebendo remuneração, aposentadoria ou auxílio-doença. Detalhe, o abono de permanência em serviço é um benefício que já foi extinto há muitos anos. A norma nesse ponto aqui está desatualizada. Vamos passar agora ao parágrafo único do artigo 80. O requerimento do auxílio reclusão deverá ser instruído com certidão do efetivo recolhimento à prisão, sendo obrigatória para a manutenção do benefício a apresentação de declaração de permanência na condição de presidiário. Pessoal, para que o INSS pague o auxílio reclusão, o dependente tem que apresentar certidão de recolhimento à prisão. Se foi prisão cautelar, ao delegado. Se foi detenção ou reclusão, ao diretor do presídio. Se for internação, ao gestor do órgão dos menores, lá onde ficam internados. Inclusive, esse atestado tem que ser apresentado trimestralmente. A cada 3 meses, ele precisa ser apresentado sob pena de suspensão do benefício previdenciário. Bom, como eu falei para vocês, né, voltando aqui o slide, a Constituição Federal, no seu artigo 201, inciso 4º, disse que apenas os segurados baixa renda poderão instituir esse benefício. Conforme eu disse, o valor atualizado para o ano de 2010 é de R$ 810,18, né? Não exigindo carência, conforme nós já falamos. Mas nós temos mais algumas considerações aqui interessantes sobre o auxílio reclusão. O artigo 117, parágrafo 2º do regulamento, diz que se o preso fugir, o benefício vai ser suspenso, né? Isso gera na prática algumas situações inusitadas da família querer ajudar a polícia a prender o cidadão para poder restabelecer o auxílio reclusão. Então, fugiu o benefício é imediatamente suspenso. E tem mais, se ele for recapturado e demorou tanto para recapturar que passou o período de graça e aquela pessoa perdeu a condição de segurado, os dependentes vão sambar. Então tem que ajudar a recapturar e tem que ajudar rápido, porque o período de graça aqui vai ser de 12 meses depois que ele deixar a prisão, conforme nós vimos no artigo 15 da Lei 8213 de 91. Ok, gente? Vamos passar agora ao estudo do nosso auxílio acidente, tá? O auxílio acidente está previsto no artigo 86 da Lei 8213 de 91. Vamos lá. O auxílio acidente será concedido como indenização ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Eu botei entre parênteses, sem carência. Pessoal, o auxílio acidente, ele é o único benefício previdenciário exclusivamente indenizatório. Ele não se destina a substituir a remuneração do trabalhador. Pelo contrário, ele pode ser somado com a remuneração do trabalhador. E ao não poder ser, e podendo ser inferior, ou melhor, podendo ser acumulado com a remuneração do trabalhador, a sua renda mensal inicial poderá ser inferior a um salário mínimo. E vejam, dos benefícios previdenciários, só temos dois que podem ser inferiores a um salário mínimo: o salário família e o auxílio acidente. Todos os demais terão que ser pelo menos de um salário mínimo, pois todos visam substituir a remuneração do trabalhador. E de acordo com o atual regramento do nosso auxílio acidente, pessoal, para a sua concessão, é preciso que ocorra um acidente de qualquer natureza que gere no segurado uma sequela, né? Uma sequela que gere redução da sua capacidade funcional, né? Por exemplo, um digitador, né? Ele sofre um acidente de qualquer natureza, não precisa mais ser acidente de trabalho, pode ser de qualquer natureza, e o digitador perde um dedo dessa mão e um dedo da de cá. Com 8, ele não vai digitar tão bem quanto ele digita com 10 dedos. Então, nesse caso, como houve um acidente que gerou uma sequela, que implicou redução para o seu trabalho habitual, ele vai ter direito a perceber o auxílio acidente e vai acumular esse benefício com a sua remuneração, não tem problema nenhum. Mas se esse mesmo digitador, ele perde 2 dedos do pé, ele não vai ter, né? Ele não vai ter direito ao auxílio acidente, tendo em vista que não houve aqui uma redução da sua capacidade funcional, porque ele digita com as mãos e não digita com os pés, ok? Já falei, é um dos benefícios previdenciários que dispensa a carência. A partir da filiação, poderá ser concedido o auxílio acidente, uma vez realizada a sua hipótese legal. Vamos passar agora a análise do parágrafo 1º do artigo 86. O auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido, observado o disposto no parágrafo 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Pessoal, desde o advento da Lei 9.032 do ano de 95, que alterou a redação do artigo 86, a RMI, a renda mensal inicial do auxílio acidente, foi fixada em 50% do salário de benefício, né? A gente pega o salário de benefício, valor total, divide por 2, dá 50% do salário de benefício. Antes de 95, ele era de 30%, 40% ou 60% do salário de benefício, a depender do grau de sequela. Inclusive, quem tem 30% ou 40% entra com ação para revisar para 50% do salário de benefício, mas o INSS vem ganhando a ação e o STF já tem precedentes dizendo que não é devida a revisão em razão do princípio do tempus regit actum e da ausência da fonte de custeio para essa revisão de 30% ou 40% para 50% do salário de benefício. Vamos prosseguir aqui na análise do parágrafo 2º. Vamos a ele. O auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada a sua acumulação com qualquer aposentadoria. Pessoal, né? O auxílio acidente pressupõe a anterior percepção do auxílio doença. O caso do corte dos 2 dedos do digitador. O cara sofreu um acidente e cortou 2 dedos. Houve uma lesão. Ele fica no auxílio doença porque tem que cicatrizar.
A partir do momento que cicatriza a amputação dos 2 dedos, né, que já está tudo cicatrizado, ele vai sair do auxílio-doença e vai entrar no auxílio-acidente e retornar ao seu trabalho habitual, né? Então, primeiro se recebe o auxílio-doença, depois, cessou no dia auxílio-doença, começa a se pagar no dia seguinte o auxílio-acidente, existindo uma lesão que gere redução para o trabalho que habitualmente o segurado exercia em razão de um acidente de qualquer natureza. E vejam a parte final desse parágrafo 2º do artigo 86, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria. Pessoal, esse é o regime desde 97, desde que a Lei 9528 de 97 alterou a redação desse parágrafo 2º. Vamos supor que eu recebo auxílio acidente e estou recebendo remuneração. Quando eu for me aposentar, não mais ocorre como era antes de 97. Você recebia auxílio acidente e aposentadoria. Não é mais assim, né? Só vai receber o segurado a aposentadoria. Todavia, na hora de calcular essa aposentadoria, o valor do auxílio acidente será considerado como salário de contribuição para calcular essa aposentadoria. Ou seja, o segurado ele não vai ficar no prejuízo, porque o auxílio acidente integrará a base de cálculo da sua futura aposentadoria, mas não é possível mais, desde 97, a acumulação do auxílio acidente com o benefício de aposentadoria de qualquer natureza. Vamos prosseguir aqui com o parágrafo 3º, gente. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no parágrafo 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Foi o que eu disse a vocês, pode tranquilamente receber remuneração ou mesmo outro benefício previdenciário com auxílio acidente. O que houve a proibição pelo legislador, de acordo com essa norma reformada, foi a acumulação do auxílio acidente com a aposentadoria. Em termos de audição, nós temos um regramento específico, né? Se algum trabalhador ele perde parte da sua audição, ele só vai ter direito ao auxílio acidente se ele demonstrar que essa perda de audição tem algum nexo com o trabalho, tá? Então aqui há um regramento especial para sequela decorrente de perda de audição, pois o auxílio acidente só será comprovado se essa perda de audição decorrer diretamente do seu trabalho. E esse é o entendimento do nosso parágrafo 4º que nós vamos colocar agora. A perda da audição em qualquer grau somente proporcionará a concessão do auxílio acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Então vejam, a perda parcial ou total da audição tem que ter nexo com o trabalho e tem que afetar a capacidade funcional do trabalhador, né? Esse segundo requisito serve para tudo, porque já é a regra geral. O auxílio acidente só é pago quando a sequela afeta a capacidade funcional. Então, perda de audição só se paga auxílio acidente se decorrer do exercício do trabalho. Mas, pessoal, nem todos os segurados têm direito ao auxílio acidente. E aqui, de certa forma, é uma pegadinha, porque essa regra ela não encontra-se positivada no artigo 86 da Lei 8213. Digamos que ela está mais ou menos escondida, né? Essa regra se encontra no artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8213. Colocamos até aqui no nosso slide. Os beneficiários do auxílio acidente, né? Apenas o segurado empregado, o trabalhador avulso e o segurado especial, na forma do artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8213. Aí vocês podem estar aí perguntando, por que só o empregado, o avulso e o segurado especial têm direito a perceber o auxílio acidente? Porque apenas nesses casos há contribuição previdenciária para custear o pagamento do auxílio acidente. E essa contribuição previdenciária chama contribuição previdenciária SAT,
seguro de acidente de trabalho. No caso dos empregados dos avulsos, as empresas pagam 1, 2 ou 3% sobre o total da sua folha de salários e demais rendimentos pagos aos empregados dos avulsos, 1% se o risco for leve, 2% médio e 3% grave. E nesse caso, esse 1, 2, 3% é a chamada contribuição SAT e vai servir para o custeio do nosso auxílio acidente. E no caso do segurado especial, há uma alíquota de 0,1% da sua contribuição previdenciária que incide sobre a receita da comercialização que se destina para o custeio de benefícios acidentários. Né? Aqui eu falei um pouco de custeio, que não é tema da prova de vocês, mas saibam que o artigo 18, parágrafo 1º da Lei 8213, fez a restrição, porque apenas no caso do empregado, do avulso e do segurado especial, há custeio para o pagamento do auxílio acidente. Voltando ao slide, tem um entendimento aqui cristalizado no STJ, que eu coloquei, ó. O STJ entende que não é imprescindível que a moléstia seja irreversível para a concessão deste benefício. Recurso especial 11.12.866 de 25/11/2009 e colocamos que é o único benefício previdenciário exclusivamente indenizatório. Pessoal, o STJ vem entendendo que não é preciso que a sequela seja irreversível para o pagamento do auxílio acidente. É algo até contraditório, porque se é sequela, é algo que é irreversível. Mas o STJ vem entendendo que não é necessária que essa sequela seja definitiva para que o INSS pague o auxílio acidente aos seus segurados. Bom, pessoal, com essas considerações, nós fechamos aqui a parte do estudo dos benefícios previdenciários. Nós vimos 10 benefícios previdenciários, 8 benefícios dos segurados, aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria especial e aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade e o auxílio reclusão. E vimos os 2 benefícios que são pagos aos dependentes, que são a pensão por morte e o auxílio reclusão, né? Segurados aqui as 4 aposentadorias, salário maternidade, salário família, auxílio acidente e auxílio doença. Dependentes, auxílio reclusão e pensão por morte. Esses benefícios, no mês de dezembro, eles dão ensejo ao pagamento do chamado abono anual, que é previsto no artigo 40 da Lei 8213. É o popular 13º salário ou gratificação natalina, mas que tecnicamente se chama de abono anual. O que o segurado recebe no mês de dezembro a título do seu benefício previdenciário, ele recebe dobrado como abono anual. Desses 10 benefícios previdenciários, apenas um não enseja o pagamento do abono anual, e esse benefício é o salário família. Fora o salário família, os outros 9 benefícios previdenciários ensejam o pagamento do abono anual. E se o cidadão tiver recebido o benefício naquele ano, o cara começou a receber em julho, ele vai receber o abono anual proporcional. Se ele só tem o benefício por 6 meses, ele vai receber 50% do seu abono anual. Bom, pessoal, com isso nós fechamos aqui o estudo dos benefícios previdenciários e na próxima aula nós começaremos a estudar os 2 serviços previdenciários, que é o serviço social e a reabilitação profissional. E teremos também análise específica de vários artigos da Lei 8213, ganhando destaque a acumulação dos benefícios previdenciários. Vamos estudar aqui com calma. Vamos estudar os prazos de prescrição e decadência no âmbito da Previdência Social, né, que é o nosso artigo 103. Vamos estudar o artigo que trata dos descontos que são possíveis de ser efetuados em benefícios previdenciários. Vamos falar da ação regressiva da Previdência Social. Vamos falar também da estabilidade de 12 meses do segurado que recebe um auxílio doença decorrente de acidente de trabalho, dentre outras disposições finais sobre os benefícios previdenciários. Então, um abraço a todos e até a nossa próxima 4ª e última aula.
e estudem o material que nós passamos, que é um material bom para que vocês consigam um bom desempenho na prova.